Olá, meu nome é Franco Garcia. No vídeo anterior de 10 regras de simulação, aprendemos a desenhar pixels em uma janela. Ou seja, agora podemos começar a criar simulações com gráficos e animações. E é exatamente isso que faremos, simulando um ruído aleatório. Ou seja, antes de criarmos simulações com sentido, criaremos o caos. Sistemas ou processos cujas saídas sejam previsíveis e repetíveis e que dependam apenas de entradas fornecidas são ditos determinísticos. Por exemplo, operações matemáticas como soma são determinísticas. A soma dos números inteiros 1 e 1 resulta no número inteiro 2. Por outro lado, alguns processos dependem de chances. Um sistema cuja saída possa variar para uma mesma entrada é dito indeterminístico ou aleatório. A aleatoriedade pode ser importante para simulações, especialmente para casos de processos estocásticos. Você pode pensar em estocástico como um sinônimo de aleatório. Para começarmos a criar simulações estocásticas, trabalharemos com a geração de números aleatórios. Mais exatamente, com a geração de números pseudo-aleatórios, daqui em diante criados por um gerador com o acrônimo PRNG. Para começar, configure um projeto inicial ou reúse os anteriores. Por exemplo, podemos duplicar o diretório Pixels and Drawing Primitives e criarmos o diretório Randomness and Noise. Caso você não tenha um projeto inicial, acesse www.francogarcia.com ou assista aos vídeos anteriores. No caso de Python com Pygame, modificaremos o arquivo script.py. Praticamente toda a biblioteca padrão de linguagens de programação modernas fornece uma subrotina para a geração de números pseudo-aleatórios. Para aprender como usá-los, podemos consultar o tópico sobre estruturas de repetição do material de Aprenda Programação. O link está na descrição do vídeo. Para simplificar as operações, abstrairemos as chamadas em dois métodos, random integer e random float. Para trabalharmos com números pseudo-aleatórios, normalmente é necessário fornecer um valor como semente para o gerador. A semente determina a sequência de números gerados. Caso se escolha uma mesma semente, a sequência será sempre a mesma. Assim, é comum usar um valor de sistema que varia a cada execução do programa como parte da raiz. Agora podemos testar as chamadas. Criaremos uma função principal chamada main para testar as chamadas.
podemos notar que, a cada chamada, o resultado escrito pode ser diferente do anterior. Para uma apresentação gráfica, podemos aplicar a geração de números aleatórios para colorir um pixel da janela. Para simplificarmos as operações, criaremos um procedimento chamado Franco Draw Pixel para desenhar um pixel colorido em uma posição da janela. A cada execução do programa, a cor do pixel poderá ser diferente. Caso o pixel não apareça, a cor sorteada foi preto. Para praticarmos um pouco mais, podemos desenhar uma linha com cores aleatórias para todos os pixels. Para isso, basta usar uma estrutura de repetição e chame Franco Draw Pixel para todas as colunas da linha escolhida. O resultado não é muito agradável esteticamente. Aliás, você provavelmente possa pensar que sua tela esteja com defeito. A boa notícia é que ela provavelmente está funcionando tão bem quanto no começo deste vídeo. Na realidade, nós desenhamos um ruído, um processamento de sinais. Um ruído é uma informação irrelevante ou sem significado que polui um sinal. No nosso caso, todos os valores são aleatórios e sem sentido, ou seja, criamos um ruído. Caso preferir, criamos algo caótico. Dizem que não existe nada que não possa piorar. Assim, podemos ampliar o caos. Podemos generalizar a repetição para colorirmos todos os pixels da janela com cores aleatórias. Para isso, basta adicionar uma nova estrutura de repetição ao código. Ela será aninhada primeira para iterar sobre todas as linhas e colunas da imagem. O resultado é similar a um aparelho de televisão sem sinal. Dependendo da sua idade, talvez você nunca tenha visto uma TV antiga sem sinal. Então vamos simular uma. Para um efeito mais autêntico de uma TV fora do ar, podemos desenhar apenas pixels com cor preta ou branca. Para isso, podemos usar uma estrutura de condição. Se você nunca usou uma antes, consulte o material escrito de Aprenda Programação
para saber mais sobre elas. No caso, usaremos um if. Para a simulação, usaremos uma estrutura condicional para selecionarmos o tom de acordo com um valor aleatório. Para começar, podemos assumir uma cor para o pixel. Por exemplo, ele pode ser preto por padrão. Em seguida, podemos sortear um valor real que estará entre 0.0 e 1.0. Para uma chance de 50% de desenhar um pixel branco ou preto, podemos verificar se o valor sorteado é menor que meio. Assim, caso o valor seja menor que o escolhido, podemos trocar a cor para branco. Agora basta executar o projeto. E teremos uma imagem em preto e branco. Para melhorar o resultado, podemos criar uma animação. Para isso, basta repetir o código de desenho várias vezes. Como cada redesenho terá em potencial cores diferentes para cada pixel, o resultado será uma animação. Em Python com o Pygame, move-se o código de desenho para dentro da estrutura de repetição que controla a janela. Esse é o processo mais tradicional e de nível mais baixo. Utiliza-se uma estrutura de repetição que se encerra apenas quando a janela é fechada. Em 3 vídeos, criamos uma janela, escrevemos texto e desenhamos pixels e algumas primitivas gráficas, e criamos uma simulação. Ou seja, estamos progredindo em ritmo acelerado. Criamos algo caótico, algo que não é muito interessante esteticamente. Para resultados mais bonitos, precisaremos criar padrões. Ou seja, criarmos sentidos, ou regras. Assim, não é coincidência que a série chame-se Ideias, Regras, Simulação. Aproxima-se o momento de criarmos ordem e definirmos simulações com conteúdo mais significativo, ou seja, de convertermos ideias em regras para criarmos simulações. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. Com uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Afinal, o futuro está na ponta de seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Continue sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão na descrição do vídeo. Você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!